Olá, olá, estamos ao vivo. Muito prazer estar aqui com você. Estamos iniciando uma maratona onde o foco total é na sua saúde, no seu vigor e no seu bem-estar, é em você ter qualidade de vida, é você ter longevidade. Essa semana aqui, né, que são 6 super encontros, nós vamos falar de detalhes que muitas vezes passam despercebido, que muitas vezes o médico não te conta. E a gente vai falar aqui sobre saúde, né? Então, não tem um tema, um assunto de maior relevância, de maior necessidade do que cuidar da nossa saúde. Porque até onde eu sei, esse é um dos nossos bens mais valiosos. E assim, dinheiro não paga, dinheiro não compra, e quem tem não quer vender, não quer emprestar, não quer dar, porque realmente é um bem muito precioso. Você concorda comigo que isso é um bem muito precioso? E nessa noite nós vamos falar sobre um dos assuntos que eu sempre falo, né? É algo assim que se você fala com 10 pessoas por dia, talvez, se não as 10, umas 9, 8 pessoas vão te responder que estão cansadas. É um cansaço físico ou mental que elas não sabem de onde vem. Já passou por isso? Conhece pessoas que passam por isso, que dormem e acordam cansadas, que mesmo depois de um final de semana, onde talvez elas realmente fugiram da rotina, fizeram coisas diferentes, mas mesmo assim iniciam uma semana exaustas, iniciam uma semana assim, parecendo que um caminhão passou por cima delas. Eu tô mencionando expressões assim até exageradas, mas é porque nesses 8 anos ajudando pessoas, a gente ouve muito esses relatos de homens e mulheres que já acordam cansados, que às vezes mal chega, né, na metade do dia, já estão arrastando, e quando eles pensam que ainda tem tanta coisa para fazer, eles ficam assim, meu Deus. E sem contar os prejuízos, né? Porque eles chegam em casa depois de um dia de exaustão, de muito trabalho, sim, mas que o corpo já nem está respondendo. E eles ainda pensam, meu Deus, eu ainda tenho que cuidar da casa, eu ainda tenho que dar atenção para o filho, eu ainda tenho que ir na igreja. Ai, como eu queria ter ânimo para fazer uma atividade física, uma caminhada ou ir para a academia, mas ai, não dou conta, não consigo. Então, assim, se você é essa pessoa ou conhece pessoas assim, ainda dá tempo de você mandar e compartilhar esse link. Manda lá no grupo da família, no grupo das amigas, no grupo da igreja, naqueles grupos onde você sabe que tem sempre alguém ali reclamando, resmungando. E assim, depois de tudo que eu te mostrar aqui em pouquíssimos minutos, né, com uma super solução prática, eficaz, se você ainda continuar vivendo nesse estado, a gente sabe, e eu tenho enfatizado muito isso, que ter saúde é uma decisão, é escolha. Então, eu tenho certeza que você não está aqui para perder seu tempo, você não está aqui só porque você não tem nada para fazer. E talvez você está aqui nessa noite e passando por tudo isso que eu mencionei e muito mais que eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, meu nome é Nayara Cardoso e moro em Anápolis, Goiás. Sou casada com a Ias, tenho 2 filhos, o Aias Davi e a Ana Sara, já são adolescentes. O Aias Davi já está aí, né, na fase, já iniciando a fase de jovem adulto, né, já vai completar 19 anos. A Ana Sara completa 14 anos, 20 anos de casada, muito bem casada, graças a Deus, mas eu já me encontrei em fases da minha vida, bem mais jovem, né? Ainda sou jovem, mas bem mais jovem, onde o cansaço montava todos os dias.
onde realmente, assim, fazer as atividades domésticas, cuidar dos filhos, aquela correria que toda mulher que é mãe, dona de casa, sabe como é, já foi muito pesado. Aquele dia assim de você olhar para as vasilhas na pia, para aquele tanto de roupa para lavar, guardar, passar, para aquela casa para arrumar e você pensar, meu Deus, de onde eu vou tirar a energia para fazer comida, para lidar com tudo isso? E principalmente as mulheres que têm dupla jornada, né? Só que essa live aqui hoje não é só para mulheres, essa live aqui é para homens e mulheres que passam por isso, porque os homens também trabalham muito. E muitos têm um trabalho muito árduo, seja físico, seja mental. E muitos estão vivendo num esgotamento. E quantos prejuízos, né? Nós vamos destrinchar esses prejuízos e talvez você se encaixe nesses. Essas pessoas, essas famílias têm tido tudo por conta do cansaço. E detalhe, muitas pessoas elas dizem assim, tá, mas esse cansaço que eu sinto é porque eu trabalho demais. Esse cansaço, esse esgotamento é porque eu tô há muito tempo, né, em dupla jornada, os compromissos da família, da igreja, do trabalho me sobrecarregam muito. Ai, é meu trabalho que tá sugando tudo de mim. Então é por isso, Nayara. E se eu te contar nessa noite que esse não é o real motivo? E se eu te disser que existe algo muito mais profundo, fisiológico, químico, dentro do seu corpo acontecendo que justifica você estar como está? Então vamos começar e eu espero de verdade que eu consiga te ajudar, até porque, né, eu tive acesso a isso há 8 anos atrás. E o meu primeiro resultado com essa descoberta não foi simplesmente ficar livre do cansaço, do esgotamento, daquela preguiça, não, não era só, não foi só isso, mas também me ajudou muito com crises de enxaqueca, porque está tudo muito relacionado e talvez você também seja essa pessoa que vive sofrendo aí com dores, né? Chega no final do dia, tá um peso, tá assim, terrível, você não consegue mais nem raciocinar. E o que eu quero te dizer é, você que tá aqui, está cansado de ficar cansado, de se sentir cansado? E assim, gente, a fadiga crônica, ela é um dos maiores males da nossa geração. E ela não está afetando apenas adultos, né, e idosos, mas está afetando a juventude, adolescentes. Então a gente vê que isso está cada vez mais comum. Se você está aqui hoje, eu quero te dizer que você não precisa mais continuar assim. Você não precisa mais continuar dentro desse mais de 60% da população que sofre com fadiga, com esgotamento físico, mental e que tem afetado aí, né, uma proporção gigantesca de pessoas e tudo isso muito ligado ao estilo de vida que nós hoje somos submetidos. É o estresse, a correria, todo esse estilo de vida, né, que a gente não é que impõe, né, porque nós somos pessoas livres, porém que a gente vive, né? Então eu quero hoje te dizer que isso é um problema, sim, que você não deve ignorar, porque são sinais que o seu corpo está dando. E o nosso corpo, um dos primeiros sinais de uma doença, atenção, um dos primeiros sinais de uma doença que talvez venha aí num médio longo prazo e talvez uma doença crônica grave, começa justamente com isso, seu corpo, que foi desenvolvido e formado por Deus para ser, né, uma máquina, né, tão poderosa que tem tudo já dentro de si perfeito
por que que o nosso corpo hoje está vivendo assim, arrastando. Sabe como que eu uso aqui uma metáfora nas minhas palestras? Imagine um super carro. Você. Imagine que você é esse super carro, uma máquina, né? O motor assim, ó. Só que esse super carro tá sem combustível. E esse carro sem combustível, no meio de uma avenida, mesmo sendo um super carro, ele vai ter que ser empurrado. Quantas vezes parece que é essa sensação que você tem? Que está empurrando, que assim, está no seu máximo, no seu limite. E muitas pessoas, às vezes, nem conseguem suportar mais. Então, é um problema silencioso que vem já trazendo sinais, só que as pessoas usam a seguinte frase: Ah, isso é da idade. Ah, não, eu tô desse jeito é porque realmente o meu trabalho exige muito, esgota muito. E eu não estou dizendo que isso não é verdade, mas eu estou dizendo que isso não é o real e único motivo de você estar se sentindo assim, tá? Vamos lá. Existem N fatores que roubam a energia que o nosso corpo pode produzir. Então, existe o hormonal, as deficiências nutricionais, os distúrbios do sono, a questão metabólica, cardiovascular, existe a questão emocional, sim, doenças crônicas. E eu quero aqui já te entregar um presente. Você que está aqui, eu já quero te entregar um presente. Nayara, tô lendo aqui, mas eu não sei por onde começar, eu não sei que problema eu tenho. Eu fiz os exames e tá tudo bem, mas eu tô sentindo esse cansaço, eu tô sentindo esse desânimo, eu realmente sinto, tem dia que eu nem vou dar conta de terminar o dia. Quando eu penso, né, que tem casa, marido, esposa, filhos, compromissos me esperando, eu fico desesperado, eu não sei mais o que fazer, mas eu também, nos meus exames não deram nada, eu não sei o que está acontecendo. Muitas pessoas passam por isso. Por quê? Porque os exames são falhos, a medicina é falha? Não. Mas muitas coisas, antes de constatarem um exame de sangue, já estão ali acontecendo e modificando todo o seu organismo e já te trazendo sérios sintomas que as pessoas consideram normal. Ah, é uma dor de cabeça. Toma um analgésico. Ah, é um mal-estar estomacal. Toma alguma coisa para o estômago. Ah, é porque eu não estou muito bem. Ah, é porque meu cabelo está caindo. Ah, é porque eu não estou dormindo bem. E assim vai, tocando a vida. Conhecem pessoas assim, gente? Que vivem tocando a vida, empurrando literalmente essa máquina super poderosa e ignorando que o cansaço físico e mental, que afeta, né, mais de 60% das pessoas, pode estar ligado ou já dando sinais de que você possa estar desenvolvendo algum dessas disfunções. E aqui eu quero te entregar um presente. Se você quer, está aqui. Depois de tudo que você ouvir, você ainda ficar um pouco confuso, confusa por onde começar, para onde olhar. Eu, como terapeuta integrativa, eu também posso te ajudar a gente descobrir causas desse cansaço físico e mental que está afetando a sua vida. Então, esse é um presente que eu te dou. Nayara, mas onde eu te encontro? Você está aqui a convite de alguém, ou meu, ou de muitas pessoas que têm e terão acesso a esse link. Então, você pode estar falando com essa pessoa e pedindo para ela, né, me chamar e a gente combinar aí uma avaliação
sim, por vídeo, pelo WhatsApp, para a gente entender de onde isso está vindo. Se você já sabe, bora cuidar? Bora parar de tampar o sol com a peneira? Bora colocar o combustível correto nessa máquina preciosa, poderosa que é você? Vamos? Vamos lá. Quais são os prejuízos, Nayara, que o cansaço traz, emocionalmente falando? Uma pessoa que vive cansada, ela vive triste e, em muitos momentos, ela é uma pessoa impaciente. Sim, gente, não tem como. É uma pessoa que vive num estado de desânimo total. Ela não tem ânimo nem para talvez curtir um final de semana, ela não tem ânimo para fazer algo extra à noite que traria, né, momentos maravilhosos com os filhos, com o cônjuge, com a família de modo geral. É uma pessoa que assim, às vezes ela até faz, mas faz só para honrar a sua palavra. Só para honrar o seu compromisso. Mas no fundo, no fundo, tudo que queria talvez era estar jogado no sofá, ou deitado numa cama, debaixo de cobertas, como se o mundo não existisse, como se não fosse ele, ela, como se não fosse você que tivesse que levantar amanhã. Tem se sentido assim? Tem se sentido incapaz? Uma pessoa que vive cansada, ela tem um olhar sem expectativa. Por quê? Porque ela fala, eu mal tô dando conta de tudo isso aqui da minha vida no dia a dia. Imagine que eu vou poder hoje desenvolver novos projetos, né, conquistar algo através de um esforço extra, aprender coisas diferentes. Jamais, eu não estou dando conta. Eu não vou conseguir de fazer esse curso aí para me tornar uma pessoa mais capacitada, para que o meu salário aumente, para que no meu empreendimento, no meu negócio, na minha empresa, cresçamos ainda mais. E essa pessoa ela vai se recolhendo, 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 e às vezes ela vai terceirizando ou deixando tudo para depois. Então, uma pessoa que vive cansada, ela vai ter sempre essa questão da tristeza ou da apatia, né, que é uma sensação de vazio, melancolia, desânimo prolongado. A amiga, o amigo fica lá cutucando, ei, vamos, vamos. Não. E se vai, chega lá, é aquela pessoa que vai ficar lá no canto, enfim. Sensibilidade emocional aumentada, é uma pessoa que chora com facilidade ou tem uma sensação de frustração o tempo todo. Baixa autoestima, como eu falei, se sente incapaz de cumprir tarefas, de acompanhar, de desenvolver impaciência, o cansaço emocional, ele aumenta conflitos dentro de casa, inclusive. Porque você vai chegar, sua cabeça parece que está desse tamanho, e aquela criança que estava ali o tempo, o dia todo e sentiu saudade de você, que vai querer te puxar, querer, né, chamar sua atenção, e você vai falar: para, menino, quieta, cala a boca. Sim, gente, o cansaço faz isso com a gente. Desânimo diante de desafios. Sim, você vai ter sempre dificuldade de iniciar ou completar tarefas. Irritabilidade, ansiedade ou preocupação, desmotivação, dificuldade de se concentrar. A mente está sempre confusa. E olha a atenção, esquecimentos frequentes, sabe? Aquela sensação que parece que tem uma nuvem na sua cabeça. Aquela questão de pessoas, inclusive, que mulheres, homens, ai, eu não sei onde pus meu carro. Ai, meu Deus, vim aqui pegar uma coisa na geladeira, mas já não sei mais o que fim pegar. E essas pessoas, elas vão lidando com isso como se isso fosse normal. Isso não é normal. Isso está comum, mas isso não é normal. E hoje o meu objetivo aqui é mostrar para você que, além de não ser normal, tem como você sair disso. E os prejuízos físicos? Tem também? Tem. Pessoas cansadas física e mentalmente, elas adoecem com muita facilidade.
Elas também sempre estão com problemas com a balança, acima do peso, abaixo do peso, e o cansaço físico te traz envelhecimento precoce, cansaço físico e mental. Sim, vai envelhecer mais rápido. Então tá sempre sonolento, sempre sem energia, tá? Sempre. Pode ter dores, tensões, não só musculares, mas também, né, dores de cabeça. Como eu falei, né, cabeça pesada, enxaquecas, era algo que eu sofria bastante. Problemas digestivos. Imagine isso. Uma pessoa cansada tem problemas digestivos, sim, porque sempre vai ter uma digestão mais lenta. A imunidade baixa, alterações de apetite, tremores ou palpitações ocasionais, cuidado e a aparência de cansaço, né? Agora, deixa eu te contar uma coisa. Sabe quando eu falei que o nosso corpo é perfeito, que dentro de nós, né, como somos aí como máquinas turbo poderosas. Não estou dizendo que você é aquela pessoa que tem que dar conta de tudo, não. Não é isso, tá? Quando eu uso esse termo, né, nos comparando aí a um carro super potente, eu estou falando mais é do seu poder em si, né, de olhar para o seu corpo e ver, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você não foi feito para viver uma vida de doenças. E essa noite o tema é cansaço, mas nas próximas 5 noites, né, que estão aí já no nosso banner, então se você tem intenção de nos acompanhar, fala com a pessoa que te mandou esse, que ela vai te compartilhar os links dos demais dias. Saiba que esse corpo humano, porém, que tem dentro dele tudo em perfeita ordem, desde que a gente saiba cuidar dele, você tem dentro de si uma usina de energia, sim. E é o que as pessoas não sabem é que esse esgotamento mental, físico, né? Ele não começa só no seu corpo, na sua mente, no seu músculo, nessa fadiga, né? Física, muscular, mental, não. Ele começa lá dentro das suas células, que inclusive nem é possível ver a olho nu. Você já ouviu falar em mitocôndrias? O que são as mitocôndrias, Nayara? É o seguinte, gente, imagina que dentro, né, nosso corpo tem bilhões de células, sim, e que cada célula funcione como uma pequena fábrica. E dentro dessa célula, olha uma célula aqui, ó. O que que acontece? Existe um setorzinho lá, ó, aqui, ó, que são as mitocôndrias. Deus, imagina Deus desenhando tudo isso. Gente, mitocôndrias nada mais é do que uma bateria interna. Ela vai pegar o que você come, os alimentos que você ingere, e vai transformar isso em energia. E bum! Você vai ter, sim, né, disposição física, mental. Então, não é só comer, tá? Entenda que você tem aí, ó, o carro. Então, eu comi. Então, eu tenho um carro que é como se fosse um veículo. Que carro é esse? Seu sangue, sua corrente sanguínea, que vai levar esses nutrientes até as células. Que aí tem ali uma portinha que ela se abre e aí essas mitocôndrias recebem, né? Recebem esse nutriente. E aí o que que acontece, gente? Você vai ter uma explosão de energia. Nayara, mas isso é muito complicado. Não, é mais simples do que você parece, do que parece. Porque isso é feito de maneira inconsciente. Isso já é o natural do corpo. O que não é natural é você ficar cansado o tempo todo. Isso não é natural. E aqui eu vou te trazer já hábitos, hábitos muito simples, sim, que não custam nada, tá?
para você melhorar o seu nível de energia. Ah, e não existe pílula mágica aqui. Requer sim que você olhe para as suas necessidades e que você pare de se esconder nessa frase: ai, mas eu não tenho tempo. Ai, mas não dá, não tem jeito. Então eu trouxe para você aqui hábitos simples que não te custam exatamente nada, mas que vai exigir que você tenha pelo menos um desejo, que você tenha consciência. E eu começo sim com beba água ou mais água, né? Mas adianta só beber água, Nayara? Não. Você precisa tomar uma água de qualidade. E por incrível que pareça, hoje, um dos filtros, isso é comprovado cientificamente, não só a nível nacional, mas internacional. Um dos filtros que tem, vamos dizer, na filtragem, vai te trazer uma água com maior qualidade, sem tantos metais pesados, vão eliminar, né, bactérias que possam estar ali, parasitas, que vão tirar, né, o cloro principalmente, que vão trazer uma água mais alcalina, é sim o filtro de barro. Sim, ele tem ali, né, o processo de purificação que desce ali a água, né, e aí ela vai descendo e pingando e passando por aquela vela de cerâmica que, inclusive, precisa ter carvão dentro dela. Muitas têm, inclusive, prata coloidal. É uma água muito acessível, porque a gente pode sim investir em filtros tecnológicos que vão custar 3.000 a sei lá quantos mil reais, porque existem sim muitas marcas aí no mercado. Mas se hoje você aderir a uma água do filtro de barro, você já vai ter uma água muito mais limpa, segura e alcalina. E assim, doenças não sobrevivem a um ambiente alcalino. Então, vamos começar cuidando aí daquilo que a gente está colocando para dentro. E aqui eu vou te dar mais uma dica com a água. Se todos os dias você pegar o sal integral, ou sal rosa, ou sal de Mossoró, que são sais riquíssimos em minerais, por favor, eliminem o sal branco de cozinha, porque dentre 83 minerais importantíssimos que o sal tem, 82, 83, eles restraem tudo e deixam só dois no sal branco, aquele refinado. Então, quando você pega um sal de maior qualidade para cozinhar, você vai estar entregando minerais, mais de 80, para essenciais, inclusive para o seu organismo. E você tomar um copo de água de 300 ml de manhã com uma pitadinha desse sal, pouquinho mesmo, sabe? Talvez uma pontinha aí de uma colherzinha de café, você vai ter uma água muito rica que vai melhorar o seu nível de energia e bem-estar. Faz o teste, depois me conta. Outra coisa importantíssima para melhorar a sua energia, dormir. Só que dormir precisa ter sim um ambiente propício para que o seu corpo, o seu cérebro entenda que é hora de se desconectar. Só que muitas pessoas ficam na frente da tela até tarde. Quando vão dormir, tem luz, né? Tá entrando ali claridade. Então, para o seu cérebro, não, ele não sabe dizer é noite ou não é. E aí, essas pessoas ainda têm o hábito de dormir com o celular ou debaixo do travesseiro ou ali na cabeceira, ali, né, na mesinha que fica ao lado da cama. Então, são pessoas que, infelizmente, também estão tendo uma contaminação eletromagnética o tempo todo, principalmente para piorar tudo se o aparelho, o roteador, for dentro do seu quarto. Então, gente, dormir num ambiente escuro, sem celular por perto, vai te fazer acordar com muito mais energia.
Refeições energéticas. Sim, tem como você comer de modo que essa combinação dos alimentos ali nas suas refeições vão produzir energia. E aqui eu já vou te dar um spoiler se você está acima do peso. Nós teremos a nossa última aula, que será sobre emagrecimento. E nessa última aula, eu vou te entregar uma estratégia que você queima gordura até quando está dormindo e que o seu corpo tem uma explosão de energia, tá? Nayara, mas dá uma dica aqui, porque esse é um assunto que me interessa. Porque, gente, a maioria das pessoas que estão cansadas, vivem cansadas, elas têm problemas também com, por exemplo, resistência insulínica, né? Elas têm fadiga adrenal e são pessoas que têm dificuldade também de emagrecer. Sim. Como seria, Nayara, essa refeição energética? Combinar carboidratos complexos. O que que é carboidrato complexo? Aquele de lenta absorção. Então, as batatas doces, ou que seja a batata inglesa, a mandioca, o cará, o inhame, e não aquela pratada de arroz, feijão e macarrão, tá? Proteína, o seu prato tem que ter proteína. Você tem que começar a ter o hábito de comer mais proteínas, que inclusive é uma das dietas mais anti-inflamatórias que existe, tá? Então não é só ficar comendo verduras. E olha, está existindo alta contaminação hoje, tá? Principalmente de pessoas que falam, não, mas eu como muita verdura. Aí quando a gente vai ali avaliar os exames, tem contaminação de agrotóxicos. Ah, então eu não vou comer mais verdura. Existe como você alcalinizar também, né? Deixar esse alimento mais limpo e orgânico, que é com a solução do iodo. Pesquisa na internet aí uma receitinha do Dr. Laí Ribeiro poderosa. Você que ama verduras e frutas, faça esse processo para você ter menos toxinas, tá? E gorduras boas. Você precisa sim colocar na sua refeição gorduras boas. De onde eu extraio essas gorduras? Da própria proteína, você extrai também de alimentos como castanhas, para quem pode comer, porque não é um assunto delicado e não é todo mundo que se dá bem, tá? Com castanhas, nozes e Ai, nunca sei falar essa palavra, mas vocês sabem do que eu tô falando. Abacate, peixes, dependendo do peixe também, né? Mas sim, claro, vegetais, tá? Mas atenção, gente, muito cuidado aí, porque quanto mais carboidratos simples você come, os pães, os refinados, riquíssimos em açúcar, né? Isso tudo vai roubar sua energia, porque ele dá um pico, depois isso cai de uma vez, você já vai estar louco para comer de novo, para viver esse efeito o tempo todo e nunca vai ter energia e nem vai ser magro, tá? E se mova, meu Deus, as pessoas que ficam o tempo todo sentadas, deitadas, paradas. Nayara, mas eu como mulher, e é verdade, a gente como mulher, a gente anda o tempo todo, mas não conta, tá? Não conta, você precisa ter um momento para você fazer, né, esse exercício, para você alterar, inclusive, a sua frequência cardíaca, para que realmente o seu corpo comece a bombear mais, melhorar essa circulação e oxigenação, tá? E aqui eu quero te fazer uma pergunta, de 0 a 10. Quanto você realmente já aplica ou está disposto a aplicar isso na sua vida? Me diga. Quanto? Quanto você está disposto ou disposta a aplicar isto na sua vida? Diz aí para mim. Porque, gente, são coisas simples que só precisa você ter interesse. E muitas vezes esse é o principal problema. A gente acode tudo
acode todos, tira literalmente da nossa boca, às vezes para todo mundo, e a gente esquece que, principalmente nós, como pais, mãe, pai, né, que é responsável por famílias, que se a gente não tiver bem, não espere que eles fiquem bem, porque nós somos a âncora disso, desse pilar chamado família. E quantas pessoas se deixando de lado, quantas pessoas ignorando isso. Nunca posso, nunca tenho, nunca dou conta. E às vezes estão gastando com coisas que nem precisam, nem é de necessidade, muitas vezes para suprir dependências emocionais ou para mostrar algo para às vezes alguém que nem gosta, aquilo que nem tem. Então, muito cuidado, por quê? Porque hoje é uma noite de reflexão e o meu convite para você é para você mapear se esse estado que você está vivendo, que te trouxe até aqui, não é algo que você já se acostumou, já se tornou parte de si. E, gente, não tem nada melhor do que quando você toma consciência de algo, quando você enxerga um comportamento, né, que vai se repetindo e se repetindo e se repetindo, e você percebe que para ter um resultado diferente, você vai precisar ajustar essa rota. E hoje eu te convido a fazer esse ajuste. Hoje eu te convido a olhar para o seu corpo como algo sagrado. Hoje eu convido você para olhar para o seu corpo como algo que requer e merece cuidado e atenção. E não sair aí só fazendo, comendo, vivendo, sentindo tudo de ruim. Ou se ignorando totalmente, que para mim é uma das coisas assim mais comuns hoje, homens e mulheres falarem, não dá, não tem jeito, não dou conta. E a gente vê que essa frase nada mais é do que a forma mais fácil de eu me esconder, de eu entender o meu real valor e que eu mereço investir em mim mesmo, investir na minha saúde. Agora, essas dicas que eu te trouxe ali são poderosíssimas. Agora, você quer mudar isso mais rápido? Tem como? Suplemente. A carência de vitaminas e minerais, tudo isso vai fazer falta quando, através da corrente sanguínea, chegar ali, bater na portinha da célula, quando a mitocôndria for absorver, cadê? Cadê as vitaminas? Cadê? O que você acabou de comer? Não deixou nada de bom para ir para dentro dessas células? Só encheu sua barriga? Só te fez ficar mais inchada, inflamada, cheia de gases, intoxicada? Foi só isso? Só para isso? Precisa sim, gente. Mesmo fazendo as melhores escolhas, mesmo você mudando, e eu não estou dizendo que porque você suplementa, você pode fazer tudo errado, não. Porém, se você associa, sim, você vai viver aquela vida que você olha para aquela pessoa e fala, como que ela dá conta? E ela ainda tá feliz, ela ainda tá sorrindo, ela tem um corpo bonito, ela tá bem cuidada, ela tá, sabe, é uma pessoa que tá prosperando, porque isso que eu estou falando para vocês aqui é sobre prosperar também na vida vamos dizer, no estado físico. Porque quando a gente fala de prosperar, às vezes a gente pensa que é só fazer dinheiro, não é. A prosperidade, ela está ligada a um estado de abundância em todas as áreas da sua vida.
E cuidar do seu corpo também você também merece ter abundância de saúde, abundância de alegria, abundância de vigor, longevidade. Você também merece. Ter nutrientes do complexo B, suplementá-los é extremamente importante. Sim, porque a produção de energia depende única e exclusivamente deles. O magnésio, o famoso magnésio, que interfere em mais de 300 reações químicas no nosso corpo, traz relaxamento, dá energia, melhora o sono. É uma série de fatores que o magnésio contribui. Ferro, B12, ácido fólico vão fazer o quê? Melhorar essa oxigenação sanguínea. Se tem anemia, vai ser tratada. Se não tem, vai melhorar essa oxigenação sanguínea. Vitamina D. E como, Nayara, ter vitamina D se hoje isso tá tão difícil, né? Porque ninguém quer pegar sol. Vai mais uma dica aqui gratuita para você. Tome sol na palma das mãos. 15 minutos por dia no sol mais quente, se você não quer tomar no corpo todo. Então, tome sol na palma das mãos. Ele vai fazer você produzir, reter, absorver ainda mais vitamina D. A famosa coenzima Q10. Sim, gente, é justamente ela que vai lá e acende o pavio. Ela é realmente aquele combustível ali direto para a mitocôndria, que é considerada essa usina de energia. Quem consome coenzima Q10 não vai ter fadiga, vai ter um coração saudável, vai ter um cérebro saudável, vai ter músculos de alto desempenho saudáveis, fortes. Isso aqui, para quem faz atividade física, é surreal. E para você que não faz, é muito importante. O nosso corpo produz coenzima Q10, mas dependendo do estado que está o seu organismo, essa produção ela é muito mínima e não supre essa necessidade. Então, daí a importância de suplementar. Porque tudo isso aqui, gente, deveria vir sim da nossa alimentação. Mas eu te pergunto, o que que você comeu hoje? O que que você comeu hoje? Quais vitaminas, minerais, aminoácidos, ômegas tinham nessa alimentação? Geralmente o café da manhã do brasileiro é pão, café preto, e quando come às vezes fora de casa, ainda é o café naquele copinho de plástico, cheio de açúcar, que está liberando uma toxina altamente cancerígena ali. Aí é pão com margarina, nem é manteiga, não. E aí vai consumindo glúten, glúten, glúten. Aí chega na hora do almoço, é arroz, feijão, macarrão, batata, alface e tomate. Aí tem ali um pedacinho de carne, um bife, alguma coisa assim, uma coisa às vezes até mais rápida por causa do tempo, que é outro bem escasso, feito em quê? No óleo de soja. Qual é o sal que se usa para temperar essa comida? Sal branco lá de cozinha, normal. Então, ou seja, suplementar vai acelerar o seu. Ah, Nayara, eu não quero não. Então você está perdendo muito e não sabe. Ah, Nayara, eu acho que não funciona para mim não. Testa, testa, testa. E você vai ver que existe uma pessoa, você, um antes e um depois. Nayara, e é qualquer suplemento? Não, não é qualquer. Sabe por quê? Existe muita coisa sendo vendida aí que é praticamente assim, você jogar dinheiro no ralo. Sim, porque nós não sabemos a origem dessa matéria-prima, não sabemos realmente de onde isso veio, corre daquelas coisas baratinhas. Corre. Nayara, mas como assim? Gente, o que é bom tem preço.
Sim, não adianta você querer discordar. O que é bom tem preço. Não tem como. Se uma matéria-prima de altíssima qualidade, né, que passou por um processo tecnológico, que passou por vários testes para garantir eficácia, para garantir absorção, para garantir resultado, transformação. Não tem como comparar algo que a gente sabe lá Deus como que foi feito, de onde veio. Então não tem como. Vitaminas, minerais, aminoácidos bons, de qualidade, que vão realmente chegar dentro das suas células, tem preço, tá? E por que que eu estou te falando isso? Por quê? Porque eu passei por esse momento que talvez você está passando aí. Que momento, Nayara? Há exatamente 18 anos atrás, meu marido teve um tumor, descobrimos um tumor no cérebro dele. E ele teve que passar por uma cirurgia de emergência. Ele teve muitas sequelas, não teve como retirar esse tumor. E ele teve muitas sequelas físicas: perda da voz, perda da deglutição, perda do equilíbrio. E foi a mão de Deus, porque o médico desenganou ele. Depois de 8 horas de cirurgia, o médico falou: talvez façamos uma nova cirurgia, mas eu não posso garantir nada, porque ele teve parada cardíaca, parada respiratória, não teve como remover o tumor. E, enfim, o médico desenganou. Depois de 11 dias, voltou para casa nessa situação, eu grávida, quase ganhando neném. E ali começou uma fase muito difícil da nossa vida. E ali, gente, talvez alguém que esteja me ouvindo esteja passando por um problema de saúde grave ou conhece alguém, você sabe que quando você tem alguém da sua família que você ama passando por algo dessa gravidade, tudo o que te ensinam, todos os recursos você vai recorrer. Que tenha que vender a casa, o carro, fazer empréstimo, fazer vaquinha, você não vai deixar essa pessoa ficar pior ou até ir a óbito por negligência. Você não vai. E assim, nós começamos N buscas e tratamentos, porque pela medicina convencional ele realmente estava desenganado. Então foram mais de 10 anos tentando, testando e usando um monte de coisa. E a gente já estava feliz, porque meu marido estava vivo, né? Graças a Deus, porque para o médico que tinha dito que era só 3 meses de vida, a gente estava vivendo um dia após o outro. Só que assim, não era uma vida para ele, para a família, que tinha qualidade. Por quê? Foi como se o corpo dele tivesse esgotado essa fonte de energia. Então, era uma pessoa que vivia com muitas dores físicas e muito cansaço e indisposição. Parece que o corpo dele tinha usado tudo para sobreviver. E literalmente é, gente, porque o nosso corpo é inteligente. Ele vai usar todos os recursos internos para que você viva. Então, depois de 10 anos, onde a minha casa literalmente parecia uma farmácia, nós descobrimos a nutrição celular. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a nutrição celular. E o que que a nutrição celular faz? Ela vai direto para dentro das suas células. Ela não depende nem mesmo da sua saúde intestinal. Porque as vitaminas convencionais, se o seu intestino não tá bom, que é o tema da próxima aula, e se eu fosse você não perderia, se o seu intestino não está bom, esquece. Você não vai absorver vitaminas. Seu sistema imunológico vai ficar um desastre. Seu sistema hormonal, pior. Você não vai emagrecer. Quando dirá ter saúde, né? Porque é um conjunto de tudo isso, é não ter saúde.
Então, nós conhecemos a nutrição celular. E é esse suco que eu estou tomando aqui. É um suco? Sim, é um suco. Você gosta de suco? Você toma suco? Ah, eu não gosto de suco. Ó, deixa eu te falar, somos adultos. Se você não tem hábito de tomar suco, não gosta de tomar suco, eu te garanto que isso aqui é muito melhor do que ter que tomar uma mãozada cheia de cápsulas. Isso eu te garanto, porque isso aqui é saborosíssimo, porque nós vamos sim pelo paladar, não adianta. Então a empresa já desenvolve algo bem saboroso para crianças e qualquer pessoa não ter dificuldade. Outra coisa, prático. Não é aquele negócio que você tem que bater no liquidificador, não. É onde você tiver, é você pegar o pacotinho e pôr na água e misturar e pronto, prático. Até as crianças preparam, gente, porque nós temos muitas crianças que consomem a nutrição celular. Sim, não tem contraindicação, não tem efeito colateral, não tem reação adversa. E o melhor de tudo, tem tecnologia. Escuta, quando você toma esse suco, aqui dentro tem nutrientes 1000 vezes menor que o tamanho das células. Lembra que eu falei que nós temos bilhões de células? Pois é. Então aqui tem nutrientes 1000 vezes menor que o tamanho da célula. Então, quando eu tomo esse suco, ó, é um pozinho que põe na água, misturou, virou um suco. A molécula da água encapsulou. Quando eu tomo, meu corpo acha que eu estou tomando água. Entre 3 minutos a 10 minutos já está lá dentro da minha corrente sanguínea, chegando nas minhas células e, bum, gente, uma absorção de até 99%. Uma absorção de até 99%. Não tem igual. E aqui eu faço um desafio com você. Você colocar isso aqui na sua rotina. E eu vou te mostrar aqui as melhores opções. Mas se você colocar isso aqui na sua rotina todos os dias, investindo em si mesmo, e não passar a ter energia e disposição, a gente vai ter que fazer um. Ver se você é desse mundo mesmo. Porque, gente, essa nutrição está no mercado há 33 anos. São mais de 7 milhões de parceiros que consomem e revendem os produtos. 7 milhões de parceiros. Detalhe: a empresa atende mais de 50 países. Então, você concorda que um produto que não funciona não ficaria há mais de 3 décadas no mercado? E, detalhe, é um dos produtos mais consumidos da marca, sim. Então, faz o teste. Vai lá, faz o teste. Eu vou te apresentar aqui o Magnus. Esse queridinho aqui, ele vai te dar energia e disposição física. É surreal. 15 minutos após você tomar, pronto. É como se você tivesse fornecido carvão e oxigênio para essa usina sua. Porque ele é riquíssimo em vitaminas, minerais. E isso é essencial para o seu corpo, é alimento, é combustível para que o seu corpo produza energia. É 10 a 15 minutos, você tem um boom de energia. Porém, esse produto não é um energético. Não é. Ele é uma combinação de nutrientes, de vitaminas, de minerais que vão trazer para você essa energia e esse bem-estar. Esse produto me conquistou, não foi pela energia, embora meu marido começou a tomar ele. Aquela indisposição que ele sentia há mais de 10 anos, aquele desânimo total, né? Aquela falta de autoestima, de alegria, de vigor, melhorou em questão de dias. Mas não foi por isso que eu comecei a tomar. Sabe por que que eu comecei a tomar isso daqui? Porque eu sofria com enxaqueca. Terríveis, de ficar no quarto fechado, escuro,
de não aguentar nada de barulho que parecia que a cabeça estava desse tamanho, latejando. Então, foi esse produto que me conquistou por causa disso, porque ele eliminou aí a enxaqueca que eu sofria, tá? E o danado é gostoso. E é gostoso. Você vai comprar uma caixa dessa, você vai ter que ter consciência que se as pessoas da sua família começarem a usar, esquece. Porque é assim, gente, é muita energia, é muito bem-estar, é surreal que esse produto traz. Mas o que é bom pode se tornar ainda melhor quando a gente associa algo que foi desenvolvido para nutrir todas as células do nosso sistema nervoso. Ei, é aqui que sai todos os comandos. Sim, para você piscar, seu cérebro tem que dar um comando. Você mexer seu dedão, sua perna e agora é seu cérebro. Então, o Quênia, ele além de ter todos esses nutrientes essenciais para o sistema nervoso, ele melhora muito também a circulação e essa oxigenação que, gente, deixa eu falar uma coisa. Todo mundo respira, que senão estaria morto, né? Só que a respiração das pessoas, ela tá tão no automático, e isso eu nem tô considerando os fatores de poluição, tá? Que infelizmente tem muitas pessoas hoje que tá faltando oxigênio no cérebro, porque não respiram. O pulmão tá cada vez mais fraco porque não respiram direito e corretamente. Então, vai lá, respira aí agora, ó. Quando você faz isso de maneira consciente, 3, 5 vezes seguidas, algumas vezes durante o dia, você está mandando uma oxigenação poderosa para o seu cérebro. E isso interfere em muitas coisas, inclusive nessa sensação de cansaço mental, de perturbação, onde você não sabe mais o que que você faz com tantos pensamentos. Para e respira. Vocês já viram que muitos acidentes ou quando a pessoa está tendo uma crise, o que que é a primeira coisa que o profissional que está ali cuidando e dando às vezes até os primeiros socorros diz? Respira. Respira. Por quê? Porque enquanto você está fazendo essa respiração consciente, você está ativando um mecanismo poderoso dentro do seu corpo. E o Quênia te ajuda, tá? Então, esse bendito produto vai melhorar a sua memória, o seu foco, a sua coordenação motora. Isso daqui para crianças e idosos é assim, essencial. Mas para nós adultos também. Por quê? Se você está esquecendo das coisas, saiba que esse é um dos primeiros sintomas para no futuro você ter um Alzheimer, tá? Não é normal ficar esquecendo das coisas. E aqui eu venho com o turbo. Sim, se você é exigente, você quer algo a mais, um plus a mais, aí você entra com a Actua. E aqui eu já vou te dar uma dica. Quem toma Actua, rejuvenesce, tá? Então é benefício de dentro para fora e de fora para dentro. Por quê? O Actua, ele tem uma combinação tripla de magnésio, que é esse combustível, ribose, que é como uma matéria-prima, né, dessa explosão de energia que é chamada ATP pelas mitocôndrias, e a coenzima Q10, que é como se fosse esse motor, tá? Que faz tudo isso acontecer. Então, o Actua, ele foi desenvolvido pensando na saúde cardiovascular. Só que é um produtaço para melhorar os níveis de energia, disposição e principalmente resistência. Você já viram aquelas pessoas que
não aguentam subir um lance de escadas que estão cansados, que se precisar fazer uma corridinha, talvez até para salvar a sua vida ou a vida de uma criança, não dá conta. Ou quase vai dar um ataque. Esse é um produto desenvolvido para os músculos de alto desempenho do nosso corpo. Então, isso aqui vai te dar um boom de energia, tá? Além de prevenir, né, ou auxiliar em tratamentos cardiovasculares também, tá bom? Então, é um produtaço, gente. Estuda sobre a coenzima Q10, você não vai querer viver sem ela mais. Queria que a gente estivesse juntos presencialmente para você estar tomando esse suco aqui comigo, tá? Que ele é poderoso. Nayara, mas você está tomando esse suco agora. Como eu te falei, isso não é um energético. É uma combinação de vitaminas e de minerais, que é tudo que a gente precisa para ter bem-estar, energia, vigor, vitalidade, ou seja, saúde, tá? Nayara, onde eu encontro esses produtos? Com a pessoa que te encaminhou esse link. Porque essa pessoa, ela não é só um vendedor de produtos, ela é um consultor de saúde e bem-estar, que está também preocupado e comprometido em te acompanhar nesse processo. Porque, gente, você poderia comprar qualquer vitamina, inclusive as sintéticas vendidas numa farmácia, que a absorção é baixíssima. Você toma, toma, toma e não melhora. Já passou por isso? Pois é. Porque lá no seu intestino, ele acende uma luz. Opa, isso aqui é sintético, isso aqui não veio de alimento. A nutrição celular da OmniLife é extraída de alimentos de verdade, plantas. Então, assim, não tem como discutir. Tem validação no mercado, tá há mais de 3 décadas salvando a vida de pessoas, tá? Porque hoje a gente está falando sobre cansaço. Mas o meu marido começou a usar esses produtos porque ele tinha um tumor no cérebro. E nesses últimos anos, que são quase 9 anos, nós já ajudamos centenas e centenas de pessoas. Desde dor de cabeça, que era o meu caso, problemas hormonais severos, que eu também tenho resultado impactante com a nutrição celular, desde pessoas com problemas graves, ósseos, articulares, dores crônicas, que é um dos nossos temas dessa maratona, pessoas com desenganadas. Então, o cansaço tá te atrapalhando? Tá, mas pode ter muito mais coisa aí por trás e essa combinação de nutrientes, elas vão te ajudar. E se você precisa de uma consultoria comigo, eu já te entreguei esse presente aqui na live. Você vai falar com a pessoa que te compartilhou esse link e essa pessoa vai entrar em contato comigo e a gente vai agendar um horário. E eu vou mapear junto com você por onde a gente começa. Mas esse trio não tem erro, independente do seu problema de saúde, caso você tenha algum. Não tem erro, tá? Nayara, pode adiantar os valores? Posso? Nós temos aqui hoje 3 kits que eu selecionei pensando em você. Eu tenho o kit Zero Cansaço, que é com Magnus. Esse aqui, 1, 2 doses por dia, dependendo do seu dia, dependendo da demanda, dos afazeres, dos seus compromissos, da sua agenda, talvez você vai precisar, sim, de mais de uma dose. Mas esse aqui, ele vai eliminar esse cansaço físico e essas dores musculares que você sente no final do dia. Vai chegar em casa, ei, animado, animada, sim, sem dar desculpa. Vai chegar em casa e vai ter ânimo para brincar com essas crianças que passa assim. Quando você vê, são adolescentes que mal querem falar com você, porque estão em outra fase. Vai chegar em casa animado, animada,
para às vezes vestir uma roupa e fazer uma caminhada e ir lá na academia do prédio. Magnus, ponha na sua rotina. E aqui você leva hoje duas caixas por 396 ou você pode parcelar. Combina aí com a pessoa que te mandou esse link. E o Kit Energia Plus, esse é para quem quer algo além. Por quê? Porque muitas pessoas o esgotamento não é só físico, é mental. Muitas pessoas o corpo até vai, mas a mente já está falhando. Principalmente, às vezes, dependendo aí das suas responsabilidades, do seu trabalho. Então, se o seu cansaço hoje é mais mental, o Quênia, ele é mais essencial ainda. Mas se você faz essa combinação aqui, é um super poder que você ganha. Então, essa combinação aqui você pode pedir ela para usar de manhã e de tarde, tá? É surreal que você vai sentir, você não vai esquecer mais, tá? Você vai ter ideias brilhantes, você vai ter iniciativa. O seu dia vai ser muito mais produtivo, porque você não vai ficar com aquela lentidão que o cansaço traz, tá? Agora, eu trouxe uma oferta muito especial. Essa oferta é um tratamento aí de 90 dias de consumo. Então, você vai ter produtos garantidos para 90 dias. E assim, com desconto, tá? Com desconto. Comprando direto da fábrica. E aqui, nessa oferta, sabe o que que você ganha? 25% de desconto já garantido para suas próximas compras. Sim, você já vai estar ali credenciado como um cliente da nossa empresa para você comprar direto da fábrica e não comprar mais de um representante. Nayara, mas aí eu vou ter que revender? Não! Esse credenciamento é para você se beneficiar, porque nós temos hoje entre linha de nutrição celular e linha de cosmético, quase 100 produtos no Brasil. E a nossa cosmética, se você quiser, sendo mulher, cuidar da sua pele, do seu cabelo, linha de maquiagem, é uma linha sem metal pesado. É uma linha natural, vegana, hipoalergênica. Então, assim, é muito benefício e vantajoso esse kit de 90 dias, tá? Esse kit eu personalizei assim, pensando em energia, disposição, cuidar do seu coração, do seu cérebro, te dar um boom de vigor. É uma renovação. Mas depois do nosso bate-papo, talvez a gente perceba que existem outras prioridades. Mas o Magnus, o Kene e o Actua são nutrientes sem erro, tá? Então, era isso que eu tinha para te apresentar. As dicas poderosas que eu compartilhei aqui, aquelas que você já pode colocar como hábito a partir de amanhã, são dicas poderosas que vêm transformando a vida de pessoas que decidiram realmente investir nelas. Então, você vai falar com a pessoa que te mandou esse link, escolher se você quer o kit um, 2 ou 3, tá? E essa pessoa vai te direcionar. E caso você queira esse presente, que é essa avaliação, então a gente vai agendar e organizar aí, porque essa avaliação ela leva de 20 a 30 minutinhos e aí a gente vai fazer de tudo para o quanto antes já fazer essa avaliação. Mas aproveita. É limitado? Não, não é limitado. Porém, quanto mais você espera, esqueça ter energia e disposição. Quanto mais você deixa para depois, mais vai demorar você mudar essa realidade que eu sei que você não está feliz com ela. Quanto mais você acha que não merece investir em si mesmo, pensa só, esse kit turbo, gente, é que, vamos dividir isso por dia? Peraí, deixa eu dividir por dia aqui, eu fiquei curiosa.
é você investir R$ 11 em você por dia. Acho que é o preço de uma Coca-Cola, né? É, acho que é. R$ 11 por dia em você. Você vai ter nutrição para 90 dias. E você já vai ter 25% de desconto nos próximos pedidos. Olha que vantagem. Contudo, tá aí. Agora, a sua parte eu não posso fazer por você. A minha eu trouxe com o coração, né, realmente cheio de alegria por poder compartilhar, porque graças a Deus eu e a minha família temos saúde hoje e podemos compartilhar isso com vocês. Então, fiquem com Deus, aproveitem as melhores opções. Tem acesso a esse potencializador de energia, de saúde, de bem-estar. Isso aqui, eu não falei nem 10% do que tudo isso aqui entrega, mas a gente está aqui à disposição para compartilhar ainda mais com vocês. Sucesso! E ó, não acabou não, hein? Temos mais 5 encontros aí para que a gente possa discorrer sobre temas importantíssimos: dores crônicas, intestino, sono de qualidade. Vamos falar também sobre emagrecimento. Então, se eu fosse você, acompanhava essa jornada e trazia mais pessoas para acompanhar também, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.